qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? Do ponto de vista da qualidade da democracia, o Brasil está vivendo neste momento o que alguns analistas chamam a situação de uma tempestade perfeita. O que é isso? São crises que se sucedem, que se interlaçam e, embora tenham dimensões diferentes, na verdade produzem efeitos extremamente negativos sobre a governabilidade e, inclusive, sobre a situação de como a sociedade enfrenta uma dramática situação como essa do coronavírus. Infelizmente, chegamos a essa tragédia de mais de 50 mil mortes anunciadas neste último fim de semana por conta do coronavírus, sem falar de mais de 1 milhão de pessoas que foram contaminadas. Tem uma sequência de outros fatos que, na verdade, estão provocando paralisia no governo e, portanto, afetando a governabilidade. De uma maneira muito resumida, eu mencionaria a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, que foi encontrado numa casa de uma pessoa que se apresenta como advogado da família Bolsonaro em Atibaia. Não há uma explicação clara sobre o que Fabrício Queiroz estava fazendo ali, se estava escondido, de alguma maneira evitando atender às solicitações do Ministério Público Federal para prestar esclarecimentos. Mas, além disso, houve a demissão do ministro da Educação também, Abraham Weintraub. Weintraub tinha criado inúmeros problemas para o governo e, de repente, viajou inesperadamente para fora do país, sem explicações, inclusive nos processos na qual ele está envolvido no Supremo Tribunal Federal. E não há por que deixar de mencionar o fato de que tanto o Ministério da Saúde como o Ministério da Educação estão em relativa situação de colapso. Não tem pessoas responsáveis capazes de apresentar planos estratégicos para enfrentar, por exemplo, que é a maior crise sanitária de saúde que o Brasil enfrenta em mais de um século. É muito difícil, numa situação como essa, manter ministérios que têm esta importância apenas com responsáveis interinos e que, na verdade, não são, e muitas vezes, da área para poder enfrentar as questões. Professor, o que isso representa? Esse conjunto de fatos sugere um quadro de ingovernabilidade do país. E se nós olharmos para a Constituição brasileira, o mecanismo mais claro para enfrentar essa situação, além de decisões que podem ser tomadas no sentido de controle e fiscalização, é, no entanto, a solução do impeachment. Existe nesse momento, na Câmara dos Deputados, nada mais, nada menos que 48 pedidos de impeachment, 20 dos quais relativos à irresponsabilidade, segundo os seus autores, do governo em face da pandemia do coronavírus, e 24 outros casos em relação a declarações, posições ou mesmo atitudes do presidente da República que atentariam contra a democracia. Sem entrar no mérito das questões que pode levar ao impeachment, que é uma coisa que tem que ser tratada na Câmara dos Deputados, a pergunta que cabe do ponto de vista da qualidade da democracia, se esse é o único mecanismo que temos para enfrentar crises como essas que vêm ocorrendo no país sucessivamente durante décadas. Tivemos 2 impeachments em menos de 30 anos, durante o governo Michel Temer chegamos quase a um terceiro impeachment e agora de novo se coloca a mesma questão. O problema é, dada a crise que se abre com o impeachment, a divisão da sociedade, a polarização e o trauma que fica para os setores que eventualmente apoiam ou os setores que se envolvem de alguma maneira contra o governo, se esta é a única maneira de enfrentar crises dessa natureza. Será que nós não chegamos ao ponto em que o país, a sociedade, a academia e principalmente o sistema político tem que enfrentar outras alternativas, como a do parlamentarismo, para enfrentar crises dessa natureza? Nós não vamos resolver isso nessa coluna, mas de alguma maneira era preciso colocar esse problema. Convido todos e todas a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Bom dia. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. O tema de hoje, relações entre civis e militares. Embaixador, as relações entre civis e militares estão bem resolvidas? Qual é o papel de cada lado? As relações entre civis e militares ao longo da história republicana nunca foram bem resolvidas. O pensamento e atitudes de ambos os lados se aproximam ou se distanciam por interesses comuns
ou por questões ideológicas momentâneas. Não faltam exemplos em cada uma dessas situações. No tocante à política interna, do lado militar, ainda não está resolvida a diferença da ação política entre militares da ativa e da reserva. Do lado civil, para ficar em tempos mais recentes, desde as vivandeiras dos quartéis até hoje, com aqueles que pedem a intervenção das Forças Armadas, o fechamento do Congresso e do Judiciário, prevalece a tentativa de ignorar os limites do papel dos militares na política. Do lado militar, não está explicitada claramente a separação entre o profissionalismo das Forças Armadas como instituição de Estado, sem manifestação e apoio de partidos ou grupos políticos, e a atuação política de militares que, ao passarem para a reserva, incorporam valores civis e deixam de representar a instituição. Do lado civil, Congresso e sociedade deveriam ter uma participação maior na discussão sobre temas de interesse das Forças Armadas, como, por exemplo, a discussão sobre a estratégia e a política de segurança nacional. No atual governo, surgiu uma situação diferente dos governos anteriores, a partir de 85. Superado o período dos governos militares, nos últimos 30 anos podem ter surgido tensões esporádicas, mas recentemente elas se acentuaram pela participação de grande número de militares da reserva e da ativa em cargos públicos no governo federal, e pelo estímulo por parte de setores governamentais a ataques contra instituições democráticas. No início, julgou-se que os militares poderiam ser um anteparo e um fator de moderação, mas isso acabou não se verificando. Com o passar do tempo, cresceu a dubiedade de afirmações de militares ministros. As consequências gravíssimas, esticar a corda, as Forças Armadas não cumprem ordens absurdas por conta de julgamentos políticos, sempre, contudo, ressaltando o respeito à Constituição. Isso de um lado. De outro lado, a percepção de que as Forças Armadas estejam associadas e apoiam o governo. Isso resultou no desgaste da instituição e na crescente rejeição de ideias antidemocráticas. Diferentes interpretações sobre o papel das Forças Armadas, estimuladas tanto por setores civis como por militares, trouxeram a público a discussão sobre o poder moderador dos militares à luz do artigo 142 da Constituição. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, se manifestou claramente no sentido de que, aspas, as Forças Armadas sabem muito bem que o artigo 142 da Constituição não lhes confere o papel de poder moderador. E o voto do ministro Fux, que deve ser referendado pelo plenário, vai na mesma direção. Repetidas manifestações de militares em funções políticas e de ministros e altos funcionários do governo, no sentido de que as atitudes políticas dos militares com postos no governo não podem ser confundidas com a postura isenta das Forças Armadas como instituição de Estado, seriam corroborados pelo silêncio dos comandantes das Forças Armadas, militares profissionais em função no Ministério da Defesa. É do vice-presidente a militar da reserva, o Mourão, a afirmação de que precisa acabar essa história de que as Forças Armadas estão metidas na política. Para encerrar de vez esse capítulo, seria importante que os comandantes das três forças se manifestem publicamente, dissociando as Forças Armadas de demonstração contra as instituições, caso elas venham a se repetir. Com isso, ficaria claro o não comprometimento da instituição na política interna e o seu total respeito à Constituição. A definição da Suprema Corte em relação ao artigo 142 poderá ser a pedra angular do novo relacionamento entre civis e militares. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.
Professor, sabemos que o senhor vem acompanhando de perto os problemas neurológicos trazidos pela Covid-19. E o que os estudos têm mostrado? Bem, como a gente já havia comentado aqui na coluna, diversos estudos têm sugerido manifestações neurológicas nos pacientes com os quadros severos de Covid-19. Em algumas séries de casos, até 1/4 dos pacientes com as formas mais graves do Covid-19 apresentam manifestações neurológicas. Esta semana, 2 estudos publicados na revista Neurology trazem mais 2 peças importantes nesse complicado quebra-cabeça. O primeiro foi um estudo sueco que envolveu 47 pacientes com formas leves, moderadas e graves da Covid-19 e que avaliou a dosagem de biomarcadores de lesão do sistema nervoso central no sangue desses pacientes. E os resultados confirmam o comprometimento do sistema nervoso central pelo novo coronavírus? Esse estudo encontrou que pacientes com as formas mais graves da Covid-19 tinham concentrações bem mais altas de uma proteína chamada GFAP, que é uma proteína que é um marcador sérico de lesão e ativação astrocítica, ou seja, de lesão das células do sistema nervoso central. O segundo estudo fez ressonância pós-mortem em 19 pacientes que faleceram com formas graves da Covid-19. O exame de ressonância pós-mortem realizado nos cadáveres encontrou hemorragias cerebrais e alterações sugestivas de encefalopatia posterior reversível em 4 dos 19 pacientes. Além disso, 4 outros pacientes apresentavam assimetria do bulbo olfatório, sugerindo que realmente existe uma invasão dos bulbos olfatórios causando anosmia nos pacientes com Covid-19. Em conjunto, esses achados reforçam o envolvimento neurológico em pacientes com formas graves de Covid-19. Nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, o assunto hoje é a jornada de prevenção às drogas. Qual foi o balanço, hein? Olá para vocês. Nós fizemos uma jornada de prevenção de drogas que está gravada no site da Sociedade Pediatria de São Paulo, qualquer um pode abrir lá, e eu vou passar para vocês os dados que mostram a prevalência e condições associadas ao uso de drogas ilícitas na vida, que é a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar feita em 2015, mas publicada na Revista Brasileira de Epidemiologia em 2018. O que mostra esse artigo? Primeiro, são dados do 9º ano do ensino fundamental. Então, as meninas estão usando tanto drogas quanto os meninos. Aliás, tem um pouquinho de estatística aqui mais favorável ao uso de drogas no sexo feminino do que no masculino. Raça não mostrou muita diferença estatística, escolaridade materna também não mostrou muita diferença estatística, mas o tipo de escola, se é pública ou privada, mostrou uma diferença estatística, sendo que na escola pública acaba se usando um pouco a mais, uns 25% a mais de risco de droga, vamos chamar assim. Tem dados que são bastante simples, que são importantes. Morar com ambos os pais cai pela metade o risco de droga. Se você só mora com a mãe, se você só mora com o pai e se você não mora com nenhum dos dois, a chance do risco de droga é muito alto. Dr. Lotufo, o que a família pode fazer para ajudar o adolescente? A idade é um fator de risco. Na adolescência, 13, 14, 15 anos é o pulo do gato em relação à experimentação de droga, isso já falamos várias vezes. Mas algumas medidas simples para a família. Se você faz as refeições com seus filhos, diminui em 25% o risco de drogas para eles. Então, almoçar e jantar com os filhos é de extrema importância. Se vocês, pais, sabem o que os seus filhos fazem no tempo livre,
diminui em 50% o risco de droga. Se os pais nunca sabem, aumenta aí em 50% o risco de droga comparado com aqueles que pegam no pé dos filhos, vamos chamar assim. Os pais que verificam os deveres dos alunos também cai em 40% o risco de droga. Se há agressão familiar, mais do que dobra o risco de uso de drogas. Se seu filho nunca fumou e nunca bebeu, diminui drasticamente o risco de droga, assim diminui 5 a 7 vezes o risco de droga. A atividade física não mostrou muita diferença estatística entre quem faz e quem não faz, embora haja artigos que mostram aí o contrário. E o número de parceiros sexuais na vida, quem nunca teve uma transa comparado com quem já teve 5 parceiros, aumenta em muito a promiscuidade sexual, a experimentação e utilização de drogas ilícitas. Resumindo esses dados, podemos dizer que os fatores de proteção para os adolescentes são morar com os pais, fazer a refeição com os pais conhecerem o que os filhos fazem no tempo livre, os pais verificarem os deveres dos filhos, ter um bom relacionamento familiar, nunca ter fumado, nunca ter ingerido bebida alcoólica, até aí no caso 9º ano do ensino fundamental, e pouca atividade sexual. Então, se a gente retardar o fumo, bebida alcoólica, iniciação sexual e estar junto com o filho nas refeições, no tempo livre e conhecer aí o que ele faz aí em relação aos seus deveres, nós estaríamos evitando a iniciação precoce de drogas. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Doutor Alberto do Amaral, o assunto dessa semana é democracia? A democracia é o tema da minha coluna de hoje. Esse é um tema importantíssimo nos tempos atribulados que nós vivemos. Todo grupo coletivo, toda a sociedade precisa tomar decisões. Essas decisões não são apenas decisões individuais, mas são, sobretudo, decisões coletivas que dizem respeito à vida de todos. Essas decisões podem ser tomadas por uma pessoa, por algumas pessoas, ou podem ser tomadas pela maioria, pela grande maioria que compõe a sociedade. Pois bem, a democracia é o governo da maioria. O que significa dizer que a democracia é o governo da maioria? Significa dizer que em uma sociedade a maioria deve governar. Quem compõe a maioria? Todos aqueles que compõem a maioria são aqueles que são aptos à participação na vida política. Não só aqueles que são alfabetizados, mas também aqueles que não são alfabetizados, com exceção apenas de algumas poucas pessoas, no caso dos indivíduos que são portadores de deficiência mental. Todos aqueles que participam da vida política são os membros da sociedade. A democracia tem como virtude, assim, ser o governo da maioria. Mas se ela fosse simplesmente o governo da maioria, ela poderia resultar em uma ditadura. A maioria poderia impor a sua vontade sobre a minoria. A democracia, em segundo lugar, o governo da maioria com a proteção da minoria. Como é que se protege a minoria? A minoria é protegida pelos chamados direitos individuais, os direitos de liberdade, a liberdade de expressão, a existência de uma imprensa independente, a liberdade de religião, são todos aqueles direitos que constituem a chamada esfera privada e a esfera política pública, que garantem a circulação das opiniões e que permite que uma minoria hoje possa vir a tornar-se a maioria amanhã por meio do processo eleitoral. Então a maioria é um sinal característico da democracia, mas a minoria também, porque a minoria deve ser garantida contra qualquer expressão totalitária. Que outras características tem a democracia? A democracia também é o governo
em que há a expressão nítida do pluralismo, quer dizer, é o governo que admite que grupos com diferentes visões do mundo, com diferentes pensamentos, com diferentes ideologias possam conviver numa situação de mútua tolerância. A tolerância é um sinal evidente da democracia que procura resolver conflitos sem o derramamento de sangue. Portanto, a democracia não concebe o povo como uma homogeneidade, mas concebe o povo como uma pluralidade. A democracia é também o governo no qual existe transparência do poder. Transparência do poder quer dizer não só que os governantes são responsáveis pelos atos que praticam, mas que todas as informações relativas à esfera pública devem ser amplamente fornecidas à sociedade e discutidas pelos indivíduos. As decisões são melhores quando todos conhecem aquilo que se passa em relação ao governo. Finalmente, a democracia é o governo das leis. As leis estabelecem instituições. As instituições garantem canais devidos para a representação da vontade popular. Permite, por exemplo, que o legislativo elabore as leis, que o executivo as execute e que os tribunais possam julgar, em última instância, os conflitos. Assim, a democracia é a melhor forma de governo, apesar de alguns defeitos que ela possui e que ela mesma permite possam ser corrigidos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.